Se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu espírito que em vós habita. Oremos. Bendito Pai, nosso Criador, Criador dos céus e da terra e de tudo que há neles, te rendemos imensas graças esta manhã, Senhor, pelo dom da vida. Te damos graças pela saúde. Te damos graças, Senhor, pelo descanso ao longo da noite que passou. Te agradecemos porque Tu nos dás um novo alento, um novo hálito e com ele a nova disposição de podermos ver este novo dia a despontar. Obrigado, nosso Deus, pela família. Obrigado, nosso Deus, por tudo. Queremos neste novo dia que começa pedirmos a ajuda que provém de Ti, Senhor, para que nos cuides, nos protejas e venha e dê-nos o Teu Espírito Santo. Outro sim, Senhor, lembramos-nos de que nós somos pecadores, pecamos contra Ti, contra o nosso próximo, contra a natureza e contra nós mesmos, por pensamentos, por palavras, por obras e por omissões. Sim, o nosso pecado é grande e nós queremos entregá-lo, Senhor, nas Tuas mãos. E queremos também Te pedir, Senhor, que venha e nos dês a graça, nos dês a força, nos dês, Senhor, o amor para podermos ir àqueles a quem nós tenhamos ofendido e pedirmos as desculpas que se impõem. Esteja conosco, o nosso Deus, neste dia que começa. Nos merecimentos de Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nós Te rogamos. Amém. Caríssimas irmãs e caríssimos irmãos, o lecionário propõe para hoje, terça-feira, 19 de abril de 2022, o texto bíblico do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Mas nós vamos ler apenas do versículo 26 até ao versículo 35. E assim nós lemos: Porventura, não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram uns para com os outros: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes aconteceu no caminho e como dele foi conhecido no partir do pão. Palavra da salvação.
Oremos. Bendito Pai, onipotente Deus, Tu em cujas mãos está o destino da Tua criação, nós te rendemos imensas graças, Senhor, porque em todos os momentos e em todas as circunstâncias nós sentimos a Tua presença, nós sentimos o Teu poder, nós sentimos, Senhor, o Teu amor fluindo em tudo. Bendito Pai, nesta manhã, depois da leitura da Tua palavra, queremos voltar a entregar esta palavra a Ti, para que a expliques, para que, através da explicação, nós possamos entender em miúdes aquilo que o Senhor quer transmitir para cada um de nós. Bendito Pai Celestial, nesta manhã, em que muitos dos Teus filhos estão marejados em lágrimas, te entregamos ao nosso Deus todos aqueles que partiram e que deixam esta igreja, a militante para a igreja triunfante, o nosso irmão, nosso pai, diácono na igreja de Boa Esperança, o entregamos nas Tuas mãos e nos Teus cuidados, ó Senhor. Entregamos ao Pai eterno, o nosso tio, o nosso pai, o nosso avô, o nosso bisavô, José Xingonde, que partiu no Ambo, nosso Deus e nosso Pai. Entregamos o processo de se guardar o corpo do Teu servo, o reverendo Paulo Miguel Samaria, ali, no Bailondo, na missão do Bailondo. Permita, Senhor, nosso Deus, que a Tua graça, que o Teu Espírito Santo possa acompanhar este trabalho desde casa para a igreja do acadêmico e depois do serviço a caravana partirá para o Bailondo. Acompanhe-lhes, Senhor. Faça com que todos os que com suas viaturas se predisporem para poderem fazer esta viagem, encontrem em Ti, ó nosso Deus, a resposta para que ninguém durma no volante, para que hajam tragédias, Senhor. Controle as emoções de todos. Te agradecemos, ó Senhor, pela vinda do reverendo Nelson Samaria, que na verdade ontem encontrou-nos lá no sínodo, onde nós estivemos com os outros, recebendo-o e dando-lhe, Senhor nosso Deus, o nosso abraço de forças para que ele continue a enfrentar tudo. E nós entregamos a viagem deles, tanto da caravana do Secretariado-Geral, como a segunda caravana que partira mais tarde, portanto, do Secretariado Provincial para lá irem. Queremos te pedir que a Tua graça, o Teu amor, lhes faça chegar a todos bem na cidade do Ambo. Bendito Pai Celestial, venha e esteja conosco, esteja com aqueles condoridos de várias patologias, aqueles, ó Senhor, cujas patologias eles não conhecem, nem os médicos. Permita, Senhor, que na verdade encontrem em Ti o alento que procuram. Para todos aqueles que viajam, como é o caso dos pastores, para o Ambo, permita, Senhor, nosso Deus, que a Tua graça os possa tocar. Nosso Deus e nosso Pai, para todos nós, toque-nos com a Tua graça, o que nos bastará. Nós te pedimos isto, nos merecimentos de Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Caríssimas irmãs e caríssimos irmãos, muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite. O lecionário propõe
para nós o tema que diz: fica conosco. Fica conosco. Na verdade, estes que faziam parte do círculo dos discípulos alargado de Jesus, que na verdade saem de Jerusalém a Emaús. E a conversa, na verdade, foi daquilo que estava a acontecer em Jerusalém nos últimos dias. Na verdade, a eles se junta um estranho e com um linguajar diferente daquele linguajar de lamento, o linguajar de quem perdeu, o linguajar de quem precisa da nova esperança. A estes, Jesus se junta. A estes, Jesus mostra-lhes ainda as Sagradas Escrituras. É mistério que a pergunta de entrada de Jesus é: que conversa é esta que andando, na verdade, trocais? E a resposta não tardou. Não é outra coisa senão as que aconteceram agora em Jerusalém. Será que você é o único visitante que, na verdade, não deu conta do que teria acontecido aqui em Jerusalém? Quais? Que coisas são essas? E eles dizem que diziam respeito a Jesus, um homem que nós o reputávamos que mais os nossos príncipes o entregaram à morte e por ali fora. E Jesus toma controle da conversa e começa a lhes mostrar que, na verdade, tudo o que aconteceu na sexta, no sábado e no domingo, esta manhã, tem toda a razão, porque está tudo nas Sagradas Escrituras. Os profetas falaram, todo mundo falou, mas mesmo assim, eles ainda não lhes abriu o olho e o ouvido para poderem compreender o que nosso Senhor Jesus Cristo, na verdade, queria dizer. Por isso, chegando à aldeia, Jesus fez como quem vai para mais longe. E ainda assim eles convidam Jesus: fica conosco, por ser já tarde. E Jesus aceita o desafio de ficar com eles, pois que tinha uma aula por ensinar que ainda não a compreenderam pelo caminhar, ainda não chegaram até lá. Provavelmente, na hora da comida, eles vão compreender. E Jesus entrou. E eu acredito que a conversa continuou. Só que Lucas não traz esta parte. Mas lhes serviram a comida. E Jesus na mesa toma o pão e dá graças e o parte. Aqueles que estiveram com ele na quinta-feira o reconheceram que era o Senhor pelo partir do pão. Depois disso, ele desapareceu. E eles regressam imediatamente para Jerusalém para contarem aos outros o que lhes acontecera. E lá também encontraram a novidade de que o Senhor ressuscitou. E já apareceu a Simão, já apareceu a Pedro, já apareceu. A igreja, na verdade, cativada pela palavra de Jesus, os discípulos convidam-no para que seja hóspede deles. Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. Jesus aceita o convite em solidariedade à comunidade. De facto, de hóspede passa a ser dono da casa, pois é ele quem lhes dá o pão. Sentou-se
à mesa com os dois, tomou o pão, abençoou, depois partiu e o deu a eles. Almejamos estar sempre, mas sempre com o Senhor. Fica conosco. É o convite que os dois discípulos fizeram a Jesus para que ele não fosse para longe. E sim, Jesus fica. E ficando, na verdade, dá-lhes a graça, o toque final, para que eles pudessem despertar e começassem a ver Jesus. E sim, com certeza que eles não deram conta de Jesus, nem pela voz, porque estavam com as mentes doloridas. Mas são homens que se predispuseram a hospedarem Jesus. Fica conosco. Sim, os outros ontem convidaram a Jesus para ficar com eles. Nós, a quem temos convidado para ficar conosco? Nós temos convidado aqueles que conosco fumam, aqueles que conosco bebem, aqueles que conosco fazem coisas torpes. São estas pessoas a quem nós convidamos para o nosso manjar, para a nossa companhia, para que nos sintamos bem. Nós não convidamos o estrangeiro, o estranho, o desconhecido que nos fala das coisas que dizem respeito ao reino de Deus e à sua graça. Fica conosco. Deve ser a palavra curta de convite para que nesta fase das aparições nós possamos convidar a Jesus a ficar conosco. Fica conosco, para que ficando conosco nos abençoe, para que ficando conosco nós tenhamos a claridade, a clarividência das Sagradas Escrituras, para que ficando conosco possamos entender a dor que temos, a sua razão, a sua existência. Bendito Pai Celestial, nesta manhã ensine-nos a convidar o hóspede mais importante para as nossas vidas, para as nossas famílias, para a nossa cidade, Jesus Cristo. Fica conosco, Senhor. Faça isso, ó nosso Deus, nos merecimentos de Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.